Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se? Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Estas foram as palavras de nosso Senhor aos apóstolos antes da sua gloriosa ascensão ao céu. O Espírito Santo dará força aos apóstolos para que eles sejam testemunhas do Evangelho em todo o mundo. Nós sabemos que após a paixão de nosso Senhor, os apóstolos sentiram medo de sofrer também eles a prisão e a condenação, razão pela qual eles passaram a reunir-se a portas fechadas em segredo. Portanto, a descida do Espírito Santo foi necessária para completar a obra de nosso Senhor, para completar a sua pregação, para completar a missão que ele tinha confiado aos apóstolos, pois sem coragem, sem firmeza, sem força, seria impossível testemunhar o Evangelho em todo o mundo, diante dos mais diversos perigos e adversidades. Essa graça nos é comunicada também a nós no sacramento do Crisma, pois a graça própria desse sacramento é confortar-nos e fortalecer-nos a fim de testemunharmos a fé publicamente e defendê-la diante dos seus adversários. Para que um crismado honre a sua crisma, ele deve viver a fé que ele precisa defender. Viver a fé que ele precisa defender. Ainda que sob o preço da desaprovação dos homens, ainda que sob o preço da inimizade e da perseguição. No entanto, o que fizemos nós da nossa crisma, caros fiéis? E não apenas da nossa crisma, o que fizemos do nosso batismo. Nós testemunhamos a fé com coragem. Nós vivemos a fé que devemos testemunhar. Ou nós somos como os apóstolos que fugiram durante a paixão e se reuniram em segredo, com medo, mesmo depois da ressurreição. Quem somos nós? Então esse é um grave problema da nossa vida católica, caros fiéis. Muitos crismados não testemunham a fé, porque não vivem conforme a fé. Não honram a própria crisma, porque não vivem a vida nova que o batismo lhes comunicou. Na verdade, é impossível testemunhar a fé, corrigir com caridade os que erram, superar o respeito humano, não se envergonhar da própria fé e, sobretudo, é impossível dar o bom exemplo, espalhar o bom odor de Cristo pelo bom exemplo. Enfim, é impossível testemunhar a fé se não vivemos conforme a fé. Mas quais as causas de tantas omissões, de tanto respeito humano, de tantos maus exemplos, de tantos escândalos, de tantas traições à fé? Enfim, quais as causas para que tantos crismados desonrem a própria crisma? Nós podemos identificar basicamente duas causas. A primeira, caros fiéis,
é a falta de uma instrução cristã suficiente. A falta de uma instrução cristã sólida, consistente. Uma instrução em matéria de doutrina, de moral e de vida de oração. Precisamos reconhecer com humildade, caros fiéis, nós conhecemos pouco a nossa santa religião. Nós julgamos que já sabemos bastante, mas mal sabemos o suficiente sobre os deveres mais básicos da nossa vida cristã. Por exemplo, quantos de nós não sabem se confessar? Muitos de nós não sabem que devemos acusar os pecados graves na sua espécie, não apenas no seu gênero. Não basta ao penitente dizer, por exemplo, que pecou contra a justiça. É necessário dizer a espécie do pecado. Ou seja, se foi um furto, se foi uma calúnia, enfim, qual o pecado contra a justiça? O pecado na sua espécie. O mesmo vale para todos os demais pecados em matéria grave, incluindo os pecados contra a castidade. Não basta dizer que o penitente dizer que pecou contra a castidade. É muito vago. Além disso, em matéria de pecado grave, o penitente é obrigado a dizer a quantidade de vezes que cometeu aquele pecado. E caso não consiga enumerar, ele deve fazer um esforço para dizer um número aproximado de vezes. Então, muitos penitentes dão prova de não conhecerem o básico, o fundamental da doutrina católica sobre o sacramento da confissão. Muitos penitentes não sabem se confessar, ainda que se confessem com frequência. Então nós julgamos que sabemos bastante, quando na verdade a nossa instrução cristã é insuficiente. O que nós deveríamos ter aprendido já na catequese da primeira comunhão, essas verdades básicas da vida católica, há muitos adultos que lamentavelmente não sabem. Sendo que esses adultos comungam e se confessam há anos, sendo que esses adultos foram crismados. Além disso, quantos de nós não têm uma instrução suficiente sobre a vida de oração? Muitos de nós não sabem a diferença entre a oração vocal e a oração mental, isto é, a meditação. Não sabem tampouco a diferença entre a leitura espiritual e a meditação. Muitos de nós não conhecem as orações mais básicas de todo cristão. Por exemplo, o ato de contrição. Pior que isso, muitos de nós talvez nunca aprenderam como tirar fruto da Sagrada Comunhão, como fazer a ação de graças durante a comunhão, como conversar com Jesus Eucarístico, como produzir afetos de amor, de adoração, de ação de graças e tantos outros bons afetos durante a comunhão. Recebemos a comunhão muitas vezes sem refletir sobre o dom divino que recebemos. Portanto, caros fiéis, se a nossa vida desonra a nossa crisma, se não testemunhamos a fé, isso se deve, primeiramente, à nossa pouca instrução de fé. Conhecemos pouco, lemos pouco, estudamos pouco. Passamos horas e horas por semana conectados no oceano de futilidades produzido pelo espírito mundano nas redes sociais, quando não afundados em conteúdos que ofendem gravemente ao Espírito Santo. Sabemos tudo sobre um campeonato,
sobre uma equipe esportiva, sabemos tudo sobre um filme ou uma série, sabemos tudo sobre um jogo eletrônico. Empregamos horas e horas em diversões e entretenimentos vazios, que sequestram o tempo que deveria ter sido consagrado aos deveres de Estado, ao estudo da doutrina católica, ou simplesmente à oração. Estamos prostrados diante das telas e queremos que as nossas crianças não sejam viciadas em telas. Enquanto isso, não sabemos nos confessar, não sabemos rezar, não sabemos fazer meditação, não sabemos formular afetos durante a comunhão. O que nós chamamos de vida católica é, na verdade, uma vida em agonia, uma vida à beira da morte. Sem uma instrução cristã adequada, sem uma instrução proporcional às nossas capacidades, não podemos testemunhar a fé e honrar o nosso batismo e a nossa crisma. O Espírito Santo, no sacramento do crisma, não irá suprir a nossa ignorância crassa em matéria de fé, de moral e de vida de oração. O Espírito Santo não irá suprir a nossa ignorância crassa, a nossa ignorância voluntária. Depois da ignorância religiosa, a segunda causa, caros fiéis, é a falta de combate espiritual contra os vícios. Na verdade, nosso primeiro inimigo não é o mundo, nem o demônio. Nosso primeiro inimigo somos nós mesmos. O espírito do mundo e o espírito diabólico apenas são fortes contra nós na medida que nós mesmos somos fracos, na medida que nós não lutamos contra as más tendências da nossa natureza ferida pelo pecado. Portanto, caros fiéis, o primeiro testemunho de fé que devemos dar é diante da nossa própria consciência. A primeira caridade que devemos prestar é a caridade para conosco, é a caridade para com a nossa própria alma, pois muitas vezes queremos salvar a alma do próximo, enquanto nós mesmos estamos afundados em pecados. Ainda que um católico tenha uma excelente instrução cristã, se ele não se esforça para viver na graça santificante, se ele tampouco deseja o progresso da sua vida espiritual, essa instrução cristã é ineficaz, porque, como diz São Tiago, a fé sem obras é morta. Em outras palavras, a fé sem a vida da graça é morta. A fé sem a ação da caridade na nossa alma é morta. Então é impossível testemunhar uma fé que não vivemos. É impossível comunicar aos outros o que para nós mesmos não significa quase nada, porque vivemos no ateísmo prático, isto é, como se Deus não existisse, sem oração e sem sacramentos, privados da graça santificante e de todo o combate espiritual. Porém, apesar da nossa instrução cristã insuficiente e da ausência completa ou quase completa de combate espiritual, apesar da nossa vida de oração tão rudimentar, apesar de tantas omissões no cumprimento dos nossos deveres de católicos, mesmo assim é possível que estejamos satisfeitos da nossa vida católica. Esse é, sem dúvidas, o maior de todos os males. Diante desse mal, deveríamos chorar lágrimas de sangue. Deveríamos temer e tremer, porque longe de ser um sinal de eleição, um sinal de salvação, esse é um dos mais dramáticos sinais de condenação. Quando o estado de pecado
não nos fere mais a consciência, quando a falta de oração não nos entristece mais, quando a evasão dos sacramentos se torna uma rotina, uma constante, uma banalidade. Esse estado de alma tem um nome, chama-se endurecimento do coração. O endurecimento do coração, caros fiéis, é o abismo onde caem aqueles crismados que, longe de testemunhar a fé, vivem como se não tivessem fé. O endurecimento do coração é um dos mais dramáticos sinais de condenação, porque quem se acostuma a não ouvir a voz do Espírito Santo, que sopra à nossa consciência, está a cada dia mais longe da graça da perseverança final, que é uma graça absolutamente necessária para a nossa salvação. Então sejamos sinceros, caros fiéis. Há muitas almas que chamam de desânimo, o que na verdade há tempos não é mais desânimo, e sim o abandono generalizado da vida espiritual. Aqueles que foram configurados pelo Espírito Santo para testemunhar a fé diante dos adversários da religião, hoje são testemunhas mudas, porque não vivem mais na graça santificante, não espalham mais o bom odor de Cristo pelo bom exemplo. Se nosso Senhor concedeu ao nosso apostolado, nesses últimos dias, uma grande graça de renovação espiritual, pela oferta generosa de confissões, pelos convites, pelos apelos insistentes, para que todos procurassem se confessar, especialmente aquelas almas mais afastadas dos sacramentos. Saibamos, seremos cobrados no dia do juízo, não apenas das confissões mal feitas, mas também das confissões que não fizemos, das graças desperdiçadas, enfim, do desprezo da graça, da indiferença à graça, do pouco caso à graça. É por esse motivo que o endurecimento do coração é um sinal dramático de condenação, porque foi esse mal que conduziu os fariseus à rejeição de nosso Senhor, mesmo diante dos milagres mais retumbantes. Eles viram e não acreditaram. Nós também, caros fiéis, corremos o risco de cair numa falsa familiaridade com o sagrado. Nós também podemos ver, ouvir e não acreditar, e não praticar. Estamos na igreja todos os domingos, assistimos à missa todos os domingos, vemos a elevação da hóstia e do cálice todos os domingos, ouvimos a pregação das verdades eternas todos os domingos. Houve um tempo em que a nossa alma era dócil à graça e dócil à pregação. Mas hoje, caros fiéis, hoje, quantos de nós se tornaram cegos e surdos dentro da casa de Deus, diante da Eucaristia, diante da pregação, diante de todos os meios de salvação? É por esse motivo que a severidade, o rigor dessa pregação é um dos maiores atos de caridade que um pregador pode fazer pelo seu público, pelas suas ovelhas, pelas almas que lhe foram confiadas. Nós devemos viver uma vida cristã que seja digna não apenas do nosso batismo, mas também da nossa crisma. Nós devemos testemunhar a fé diante do mundo, diante dos adversários da religião. Uma vida católica autêntica é aquela de um fiel que não apenas procura ser católico na tranquilidade do seu lar, na tranquilidade da sua vida privada,
mas que procura agregar mais e mais almas ao corpo místico de Cristo, pelo bom exemplo, pelo testemunho de vida cristã, por bons argumentos, pelo entusiasmo com que apresentamos a nossa santa religião e a nossa santa liturgia àqueles que não a conhecem. Nós recebemos a fé para testemunhá-la, para transmiti-la. A chama da caridade que arde na alma daqueles que vivem na graça, essa chama deve se espalhar e incendiar o mundo. Esse é o maior desejo do coração de nosso Senhor, dilatar o fogo da caridade no mundo inteiro. Mas para isso, Jesus Cristo conta com os seus soldados, que são principalmente os crismados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.